Boa noite. A paz de Deus para quem é da paz de Deus, a paz do Senhor Jesus para quem é da paz do Senhor Jesus. Graça e paz, shalom. Boa noite. Eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração tem cerca de 1 ano. E eu sempre dizia assim que eu só ia trazer essa palavra debaixo do mover do Espírito Santo, debaixo da ordem de Deus. E eu venho sentindo que chegou o momento de trazer essa palavra, porque foi uma palavra, uma revelação dentro da palavra do Senhor, que o Senhor me deu há 1 ano atrás. E essa passagem, essa palavra, ela se encontra nos livros de Mateus 21, de 1 a 11, Marcos 11, de 1 a 11 também, e Lucas 19, do 28 ao 38. E eu vou estar lendo aqui para vocês. Marcos 11, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E logo se aproximaram de Jerusalém, Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras. Enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum, soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazes isso? Dizei que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram, e encontraram um jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali passavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. Lançaram sobre ele os seus vestidos e assentou-se sobre ele, sobre o jumento. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Certa feita, há 1 ano atrás, quando eu me encontrava em uma outra denominação, da qual eu fazia parte, toda vez que eu orava, o Senhor me levava nessa passagem. E o Senhor dizia exatamente naquela parte que diz: soltai o jumentinho. E se alguém perguntar: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. Ou seja, quando alguém perguntar: o que fazeis soltando o jumentinho? Dizei: o Senhor precisa dele. E toda vez que eu orava, numa determinada época da minha vida, o Senhor me levava exatamente, ele me respondia a mesma coisa: soltai o jumentinho. Eu orava, ia na palavra, pegava outra Bíblia e o Senhor dizia: soltai o jumentinho. E eu comecei a ficar intrigada. Senhor, mas o que o Senhor tanto manda soltar o jumentinho? Pai, que jumentinho é esse? Quem é o jumentinho? O que o Senhor está querendo me dizer? E para minha surpresa, o Espírito Santo me trouxe a revelação sobre o que o Senhor estava querendo dizer dentro dessa palavra a respeito de: Melissa, soltai o jumentinho. O Senhor precisa dele. Foi quando, meditando, o Senhor começou a ministrar poderosamente, o Espírito Santo começou a ministrar poderosamente em cima, dentro dessa palavra, a respeito de soltar o jumentinho. Quantos se encontram em amarras, em prisões? Quantos vasos preciosos estão com sua vida ministerial presas, amarradas ou estacionadas, estagnadas? Quantos estão amarrados, seja essa amarra qual for,
pode ser a amarra da procrastinação, pode ser, aleluia, a amarra da timidez, pode ser a amarra de um jugo pesado, de um casamento de jugo desigual. Riashi anarai ererácia, Ramanasérgia. São tantos os cativeiros, são tantas as amarras. E, para minha surpresa, quando eu perguntei ao Senhor, Senhor, mas por que o Senhor nos compara com esse animal? O Senhor me dizia, porque o jumento é um animal que ele aguenta muito trabalho. Ele é um animal de carga. Ele é um animal, aleluia, teimoso muitas das vezes. É um animal teimoso, mas que aguenta muita carga, muito peso. É um animal que, apesar de ser um animal sofrido, que de grandes esforços, ele muitas das vezes é colocado nesse animal, muitas das vezes, antolhos. E antolhos é aquela capa de couro que é colocado no animal para que ele olhe somente para frente. É uma capa de couro que limita a visão do animal, a fim, muitas das vezes, também de domá-lo, para que ele obedeça, para que ele não fique se distraindo, olhando para os lados. E é justamente o que o Senhor requer muitas das vezes de nós, que nós não venhamos a olhar para os lados. O jumento também é um animal que foi o animal escolhido pelo Senhor. O Senhor poderia ter escolhido qualquer outro animal. Ele poderia ter escolhido um camelo, um dromedário. Ele poderia ter escolhido um belo cavalo branco, ou preto que seja, um puro sangue. Mas não. Ele escolheu fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém, justamente em cima de um jumento. E isso tem um significado muito grande, muito forte, segundo o Senhor me revelava. Nós representamos o jumento no qual, aleluia, o Senhor quer desamarrar, o Senhor quer quebrar os grilhões, o Senhor quer soltar as amarras, o Senhor, aleluia, Ele quer desprender as amarras do pecado, as amarras da paralisia. O Senhor quer nos usar, o Senhor quer, aleluia, que nós venhamos a liberar tudo aquilo que nos prende. O Senhor quer nos honrar, como fez com aquele jumentinho. E nessa passagem também diz que aquele jumentinho era filho de jumenta e nunca tinha sido montado antes. E meditando nessa parte, dessa palavra, eu dizia ao Senhor, certo, Senhor, eu entendo que o Senhor queira nos usar, eu entendo que o Senhor queira que através da nossa vida muitos outros venham a ser libertos, para serem também usados pelo Senhor. Mas esse jumentinho, ele nunca tinha sido montado antes. Era praticamente um jumento era um jumento invicto, era um jumento, como se diz, virgem, que nunca antes tinha sido montado. E meditando eu disse, mas Senhor, eu entendo que outrora muitos, assim como eu, fomos jumentos e cavalos de Satanás. Nós não somos invictos, muitos de nós já estivemos no lamaçal do pecado e fomos tão montados pelo inimigo, pelo adversário, carregamos tantos males, tantos encostos nos nossos lombos. E como que o Senhor escolhe um jumento invicto, puro, intocado, que nunca foi tocado, intocável, que nós podemos chamar de virgem, um jumento que nunca antes foi montado? Eu não sou esse jumento, Senhor. Me perdoe, mas eu não sou esse jumento. Mas, para minha surpresa, novamente,
o doce Espírito Santo ministrou ao meu coração e disse para mim: filha, quando vocês vêm após mim e se lavam suas vestiduras no sangue, no meu sangue, no sangue do Cordeiro, quando vocês vêm após mim e resolvem tomar a minha cruz e me seguir, quando vocês descem as águas do santo batismo e se lavam naquelas águas e nascem da água e do Espírito e andam e passam a viver e andar em santidade, eu olho para vocês e não vejo mais mácula, eu não vejo mais o passado. Eis que eu lanço no mar do esquecimento todas as vossas transgressões. Ah, Manassérgia, que coisa linda! E o Senhor Espírito Santo continuou ministrando e dizendo: e vocês se tornam novos, puros, como esse jumento, nunca antes montado, nunca antes tocado por homem algum, que dirá pelo inimigo, pelo pecado. Assim vocês se tornam novos para mim, vocês se tornam como que invictos de todo o mal. Assim eu vos vejo quando vocês se arrependem e se lavam no meu sangue. E quantos têm sido mulas de Satanás? Quantos têm sido jumentos montados, aleluia, carregando no seu lombo, em seus lombos, no seu couro, demônios, sendo cavalos de Satanás, deixando o cavaleiro do Apocalipse usar. Ah, Manassória! E foi quando o Espírito Santo de Deus me dizia: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Quantos, assim como diz em Mateus 11, 28, quantos estão carregando fardos pesados demais? Quantos estão carregando o peso de serem montados pelo adversário? Quantos sofrendo nas ataduras da iniquidade? Quantos com seus ministérios parados, assim como aquele jumentinho se encontrava ali, parado, num canto, como que esquecido, como que abandonado? Quantos se sentem abandonados? Mas na verdade, o Senhor está só esperando eles tomarem uma decisão de quebrarem, de terem suas ataduras quebradas, desamarradas. E quando o Senhor dá ordem, quando o Senhor dá ordem, Iriashi anarasi elerai, rei anagashergia. Quando o Senhor dá ordem para o anjo soltar as ataduras, os jumentos têm que obedecer. E eles são soltos. E o milagre acontece. E não há quem possa impedir. Não há quem possa argumentar: ei, o que você vai fazer com essa mula, com esse jumento? Não. Quando é o Senhor quem dá a ordem, Laraia Sérgia, tudo tem que obedecer. Tudo tem que se submeter exatamente como o Senhor manda e ordena. E não há quem possa impedir. O jumentinho de ser solto quando o Senhor dar a ordem. Solte o jumentinho, pois o Senhor, Manassérgia, precisa dele. Assim o Senhor fez comigo, quando eu me encontrava presa nas garras de Satanás. Quando a obra que o Senhor tinha comigo estava parada, estagnada, mas o Senhor queria me usar. Mas quando Ele deu a ordem, o inimigo me soltou, o anjo do Senhor me soltou. E hoje estou aqui, pela misericórdia do Senhor, trazendo a sua palavra, fazendo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mesmo que isso implique em carregar fardos, em esforços, em serviços pesados, porque o jumento é um animal
de muito esforço físico, de muito trabalho, de muita luta, de muita peleja, de grandes caminhadas, muitas das vezes debaixo de sol castigante, muitas das vezes debaixo de chuva, e é um animal de trabalhos. Mas aquele jumentinho, quando ele foi liberado, levaram ele até o Senhor Jesus, e agora ele toma sobre os seus lombos o Mestre, assim como a palavra de Deus nos manda. Jesus disse: lançai o meu fardo sobre os vossos lombos, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Oh, Amanaraia Sérgia. E essa palavra muito me tocou, por isso estou aqui trazendo ela para compartilhar com os irmãos, com as irmãs, sobre essa palavra. Aleluia, perdão. Sobre essa palavra que muito me toca todas as vezes que eu me lembro dela. E ali, aquele jumentinho foi montado pelo Mestre. O Senhor, aleluia, Ele só quer que você tome sobre os seus lombos a cruz dele, a cruz que Ele carregou, a cruz da salvação de Jesus, a cruz da obediência à sua palavra, a cruz, Amanaya Sokyohai, de, aleluia, fazer a vontade de Deus, seja ela qual for, mas sabendo que a dele é perfeita. A vontade do Senhor para mim e para a sua vida é perfeita. Tome a cruz de Cristo, coloque sobre os seus lombos, assim como aquele jumentinho tomou o Mestre sobre os seus lombos e adentrou aquela cidade, aleluia, com o Mestre sobre as suas costas. E naquele momento, as pessoas começaram a tirar as suas capas e a estendê-las sobre o caminho por onde aquele jumentinho passava. E ali houve honra para aquele jumentinho. Aquele jumentinho, Ramanasérgia, foi visto com outros olhos, com olhos de um animal extremamente especial, pois ele carregava o próprio Messias, o próprio Mashiach, o mestre divino de Israel. Quanta honra para aquele animal, um animal tão simples, tão humilde, tão novo e pequeno, mas já carregando uma honra tremenda, já carregando uma grande responsabilidade. O Messias estava sobre os seus lombos. Aleluia. Lance sobre os seus lombos. Lance a cruz de Cristo. Ramanassoria, carregue Jesus. Não se envergonhe desta palavra, deste evangelho. Não se envergonhe do seu mestre. Não queira esconder o mestre, mas seja como esse jumentinho, Ramanasséria, que adentrou aquela cidade, honrando o mestre, mostrando a todos, que ele servia a Jesus. E ali aquele jumentinho serviu a Jesus, mas também teve honras. Aqueles homens, aquelas mulheres glorificavam a Jesus, glorificavam a Deus. Hosana, Hosana nas alturas, e estendiam ramos, estendiam, aleluia, suas capas e seus vestidos, honrando assim aquele jumentinho e ao mestre, porque ele carregava algo precioso, assim como nós. Nós, quando tomamos a cruz de Cristo, nós temos que ter consciência, Larai e Osébria, que carregamos algo sobremodo precioso, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nossas vidas. Honre ao Senhor como aquele jumentinho honrou. Não se envergonhe da cruz de Cristo, não. Faça a vontade do Mestre. Caminhe com o Mestre junto de vós, junto de ti. Não tenha medo. O Senhor há de te honrar. O Senhor usará pessoas, Ramanasérgia, no seu caminho, como aquelas pessoas estavam ali no caminho daquele jumentinho. E aquele jumentinho foi tão poderosamente honrado. O Senhor abrirá o caminho para vós. O Senhor vos honrará. Não tenha medo. Aceite a Jesus na tua vida. Carregue Ele nos seus lombos. Saiba que Ele estará convosco para vos aliviar, para vos salvar. Na hora da dor, da tristeza, Ele será o seu bálsamo divino. Ele te acolherá.
no recôndito do seu tabernáculo te acolherá, te elevará sobre uma rocha, porque Ele é a rocha, e a sua cabeça Ele honrará, e você cantará com júbilo ao Altíssimo, ao Divino, ao Soberano. Aleluia! Fique com esta palavra. Que Deus te abençoe. Aceite carregar o Mestre e não temas, pois o Mestre conta contigo. Soltai o jumentinho, soltai os jumentinhos. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com júbilo, com cântico. Hosana, Hosana nas alturas. Aleluia. Amém. Deus te abençoe.